Olá, meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: conhecer a Deus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós vamos conhecer Jesus Cristo através de Gênesis capítulo 22, do versículo 19 ao versículo 24, e Gênesis capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 20. Versículo 17. Assim, o campo de Efron em Macpela, perto de Mamre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para sepultura. Então, gente, Abraão alcançou o seu propósito. O seu propósito não era simplesmente enterrar Sara. O propósito de Abraão era adquirir uma propriedade para a sepultura. O último versículo, versículo 20, ele encerra esse texto concluindo o propósito de Abraão nessa negociação. O propósito de Abraão era adquirir uma propriedade para a sepultura. Do versículo 17 ao versículo 19, nós temos basicamente o formato de uma escritura. Então, nós temos ali o autor mencionando exatamente qual foi a negociação que aconteceu, o que Abraão passou a ter posse, quem eram as pessoas envolvidas na negociação e quais eram as testemunhas de que aquela negociação de fato aconteceu. Vamos lembrar que o autor do texto é Moisés. Moisés está falando e contando todas essas histórias para o povo de Israel que tinha sido liberto do Egito e estava prestes a atravessar o Rio Jordão e ir para a terra de Canaã, terra essa que Abraão peregrinou por toda a sua vida, para tomar posse oficialmente dessa terra. Então, quando Moisés conta isso e praticamente expõe uma escritura para esse povo, ele está comunicando a esse povo que o patriarca, o pai deles, tem um pedaço de terra lá dentro de Canaã, que é oficialmente dele. Existe uma posse de Abraão já dentro da terra de Canaã, e é ali nesse lugar que estão os corpos dos patriarcas, onde os patriarcas foram sepultados. Versículos mais adiante, a gente vai ver que não somente Sara vai ser sepultada ali, mas Abraão, quando vem a falecer, também vai ser sepultado ali. Seu filho Isaac também, a esposa de Isaac, Rebeca, também, o filho Jacó de Isaac também e a sua esposa Lia também. Então, os patriarcas vão ser todos sepultados na caverna de Macpela. Então, olha que interessante. O autor de Hebreus e também Estevão, no seu discurso lá em Atos capítulo 7, eles vão deixar bem claro que Abraão não recebeu nenhuma herança em vida. Eles vão deixar bem claro que durante toda a vida de Abraão, ele foi um peregrino e ele não teve posse de nenhuma terra para habitar, para viver. A única posse que Abraão teve foi uma posse para a sepultura. Isso não é interessante? Abraão viveu uma vida toda peregrinando por uma terra e tendo a esperança de que um dia ele teria a posse oficial e real daquela terra. Mas não naquela vida, mas na eternidade. Ele mirava a pátria celestial. Falamos bastante sobre isso já aqui. E agora, no fim da sua vida, depois de uma vida toda como estrangeiro e peregrino, Abraão vai ter a possibilidade de conquistar a sua primeira e única propriedade, e ela é um sepulcro. É um lugar para enterrar corpos. Sabe o que Abraão está comunicando? Ele está comunicando que pela fé, nem a morte irá separá-lo da promessa de Deus. Gente, vamos entender uma questão cultural primeiro. Era comum no Antigo Oriente, e ainda hoje a gente carrega um pouco desse entendimento, era comum que as pessoas fizessem questão de terem os seus corpos sepultados na terra de onde eles vieram, de onde eles nasceram, na terra-mãe, sabe? Na pátria, no lugar de onde eles vieram. É aquela ideia, né? Eu fui tirado desse pó, a esse pó eu voltarei. É uma questão cultural. Então era muito comum que houvesse essa preocupação das pessoas serem enterradas no lugar onde elas nasceram. Quando Abraão
percebe que ele está chegando ao final da sua vida, sua esposa já faleceu, logo, logo seria ele vai se movimentar para ser enterrado na sua pátria. Isso é, ele vai se movimentar para garantir que ele fosse sepultado em Canaã. Isso mostra que o coração de Abraão entendia que a pátria dele era Canaã, não era Ur dos Caldeus. Não era de onde Deus o chamou, ele deixou isso para trás. Agora ele era nova criatura e a sua pátria era a terra que Deus lhe havia dado. Então Abraão está como um ato de fé, comunicando a confiança que ele tinha em Deus, mostrando que, ainda que ele morresse, ele sabia que aquela terra seria dele e da sua descendência, como Deus lhe havia prometido. Por isso, o seu corpo repousaria naquele lugar. Abraão está demonstrando a sua esperança. Olha qual era a esperança de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 9. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Gente, Abraão esperava pela cidade que foi construída pelo próprio Deus. Ele sabia que essa terra que ele tomaria posse, ele e a sua descendência para toda a eternidade, não era apenas aquela Canaã que ele estava vendo, mas era a Canaã construída pelo próprio Deus. E ela é concreta, tá, gente? Ela é concreta e ela se manifestará nessa terra. É por isso que Abraão vai fazer questão de ser sepultado junto com a sua esposa e com os seus descendentes ali naquela região, demonstrando a sua fé de que nem a morte o separaria da promessa, nem a morte o separaria da terra que Deus disse que seria dele. Veja, há uma relação muito estreita entre os homens e um pedaço de terra, entre homens e um lugar de habitação. Desde o começo da história, Deus criou o homem, tirou ele do pó da terra e colocou ele no jardim do Éden. Depois nós temos Deus chamando um homem para participar do plano da salvação de forma tão importante, e ao chamar esse homem, Deus faz duas promessas, a promessa de que ele teria um povo e a promessa de que ele teria uma terra. Então nós temos sempre esses dois caminhando juntos, um povo e uma terra, sempre conectados. Existe uma estreita relação entre o povo de Deus e a promessa de uma terra. Abraão, de fato, vai ser o pai de uma nação, a nação de Israel. E essa nação vai tomar posse ali da região de Canaã, mas depois eles vão ser invadidos, vai vir o tempo do exílio, eles vão perder a posse da terra, vão ser dispersos pelo mundo. Mas Deus prometeu que essa terra pertenceria a Abraão e a sua descendência para sempre. Então o que aconteceu? A promessa falhou? A promessa não se cumpriu? Não. Abraão tinha suas esperanças depositadas na cidade que foi alicerçada, que foi construída pelo próprio Deus. Abraão mirava a eternidade. Os filhos de Abraão são os filhos pela fé. O povo de Abraão não é somente a nação desenvolvida a partir dele, mas é também um povo espiritual, a igreja de Cristo. E a esses Deus tem uma promessa: nós herdaremos novos céus e nova terra. Há uma estreita relação entre povo e terra, entre povo de Deus e lugar de habitação. Novos céus e nova terra só são atraentes por causa do Deus que ali se encontra. Só são atraentes porque quando habitarmos novos céus e nova terra, teremos acesso à plenitude de Cristo. E então, já em um corpo transformado, glorificado, um corpo que ressuscitou, nós seremos plenamente como Cristo é, e nos tornaremos um só corpo com Ele, habitaremos nele e Ele em nós, e viveremos em novos céus e nova terra.
Abraão, quando adquire a propriedade ali da caverna onde ele vai ser sepultado, os seus filhos e também todas as matriarcas, ali nós temos a caverna como sendo um testemunho, como sendo uma sombra de uma época em que toda a descendência de Abraão teria posse de uma terra, a terra de Canaã. E Israel, a nação de Israel, habitando essa terra prometida, é uma sombra do que está por vir. Quando o povo de Deus será um só corpo com o próprio Jesus, e Jesus então reinará sobre todas as coisas, e nós seremos o seu povo em novos céus e nova terra. Veja que interessante. Para Abraão, nem a morte poderia separá-lo da terra, da promessa que ele tinha. Ao contrário, a morte o impulsionou a possuir a terra. Pensa comigo, foi por causa da morte de Sara que Abraão se despertou para ir atrás de uma caverna, de um território onde ele pudesse sepultar os seus e a si mesmo. E essa vai ser a primeira propriedade em Canaã adquirida por Abraão. E a única ainda nessa vida, na forma como nós conhecemos. Ou seja, nós podemos dizer que não somente a morte não afastou, não separou Abraão da promessa e da sua terra, mas ao contrário, a morte o impulsionou a ter uma propriedade em Canaã. E assim também é comigo e com você. A morte é o último inimigo que nós vamos enfrentar e vamos vencer por causa de Cristo Jesus. Logo, a morte não nos separa de Deus e das suas promessas, muito pelo contrário. É a morte completa do seu próprio eu que vai te fazer alcançar a vida real e verdadeira que se encontra no próprio Jesus Cristo. E essa é a nossa esperança. É por isso que nós cristãos não podemos temer a morte. É por isso que nós cristãos precisamos ser capazes de, se necessário for, morrer por Cristo, porque a morte para nós nada mais é do que o último inimigo que venceremos. Para nós não acaba aí. Para nós existe uma ressurreição e uma eternidade para ser vivida aos pés de Jesus. E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos levará a esse lugar. Isso que eu estou falando para você é algo muito profundo e que braço humano nenhum pode produzir. Isso é algo que apenas o Espírito Santo pode forjar no nosso interior dia após dia. Ele provocará em nós o desejo de morrermos para nós mesmos. Nós então nos movimentaremos nessa direção e executaremos, porque o próprio Espírito de Deus nos capacitará para essa execução. A Bíblia diz que o Espírito que estava em Jesus o fez ressuscitar. E o mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar habita em mim e em você. E essa é a nossa confiança. Podemos descansar, porque o dia que o nosso fim chegar e voltarmos ao pó, existirá algo em nós que nos fará voltar. E não voltar como antes, mas com um corpo glorificado, aperfeiçoado. A morte não pode nos separar do amor de Jesus. Ao contrário, para quem em Cristo está, a morte é o último inimigo a ser vencido, para finalmente nele habitar plenamente. Essa é a nossa confiança.